questão toda é a balancinha. Na hora de colocar lá a prova na balancinha, né? É o artigo 373 da Lei 13.105 de 2015. Tudo que eu alegar, eu vou ter que levar lá e colocar na balancinha, né? Mas voltando aqui ao nosso artigo 37, nós temos aí que a administração pública ela pode ser direta ou indireta, né? Então, na verdade, quem vai assinar esse contrato administrativo é a administração direta, porque ou vai ser o chefe do Poder Executivo, ou vai ser um órgão criado pela desconcentração administrativa, seja lá a Secretaria de Transporte, ou uma secretaria aí que cuida dessa parte, que é dessa parte aí, muda de lugar para lugar, né? Então, nós tivemos aí a primeira conceituação prevista no caput do artigo 37 da Constituição Federal, quando falava em administração pública fundacional, né? Então, aquela primeira definição lá do artigo 37 nos trazia a administração pública direta, administração pública indireta ou fundacional. Esse termo aí caiu por terra em 98, com a emenda constitucional número 19, né? E passou-se, então, a existência dessa administração pública direta e também a indireta em todos os poderes, né? Em todas as esferas da organização político-administrativa, conforme prevê o artigo 18 da Constituição Federal. E o mais importante, aí, o mais cobrado nos concursos, né, é exatamente os princípios do LIMP, né, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, e também na questão do artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal, o que não se repete no artigo 27, caput da Constituição do Estado do Acre, ou no artigo 12, caput do município, não aparece a palavra eficiência, né? Então, a eficiência ela vai aparecer em 98, com a emenda constitucional número 98. Então, a administração pública hoje, ela se constitui com a administração pública direta ou indireta, não sei se tem alguma dúvida ainda quanto a isso, né? Na verdade, isso aí já deve estar sedimentado, essa questão da administração pública direta ou indireta, de qualquer dos poderes das três esferas, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal, dentro daquelas competências previstas do artigo 21 até o artigo 30, ou seja, artigo 21, 22, 23, 24 e 30 da Constituição Federal, quando fala da competência dos municípios. Então, dentro dessas competências, temos aí a administração pública nessa divisão de administração pública direta, que é o centro, e administração pública indireta. Também vimos lá no artigo 37, inciso 1º, que se repete no artigo 27 da Constituição Estadual, que se repete no artigo 12 da Lei Orgânica do município de Rio Branco, já que não existe a Constituição Municipal, não é verdade? Que aqueles cargos públicos, aqueles empregos públicos ou funções públicas, não esquecendo, logicamente, que empregos públicos só existem na administração pública indireta, naquelas empresas públicas de direito privado, que são regulamentadas pela Lei 13.303 de 2016, né? Importante é que esses empregos públicos, regulados pela Lei 9.962 de 2000, são diferentes daqueles empregos públicos que estão lá, aqueles empregados que estão previstos lá no artigo 3º da CLT, né? Até existe uma grande questão aí, boa para outro tipo de pesquisa, né? Quanto aos empregados públicos. Como é que esse contrato dos empregados públicos? O empregado normal, conforme prevê o artigo 442 da CLT, temos aí o contrato individual de trabalho, né? E temos a forma de distrato. O que é distrato? Na verdade, o distrato é o contrário de contrato, né? O contrato, como prevê o artigo 421 da Lei 10.406 de 2002, é um acordo de vontades, né, que visa criar, modificar ou extinguir direito. Já o distrato é o contrário. Como é que está o distrato do empregado?
o empregado, aquele lá do artigo 3º da CLT, que tem que ser pessoa física, atividade não eventual, ter aí a pessoalidade, a subordinação e a remuneração são os requisitos que os senhores irão usar nas suas ações trabalhistas para buscar o reconhecimento na Justiça do Trabalho, dentro daquela competência prevista no artigo 114 da Constituição Federal. Para esse reconhecimento do vínculo empregatício, tem que fazer prova do que prescreve o artigo 3º da CLT. Não tem nada a ver com o empregado público, né? O empregado público ele está sujeito a cometer certas infrações. A infração administrativa, por exemplo, da improbidade administrativa, lá do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, até crimes, né? Crime como o crime de abuso de autoridade, da Lei 13.869, de 2019, na verdade, são infrações que não estão sujeitos de cometimento o empregado normal, né? O empregado normal ele tem 4 formas de distrato, que é a demissão sem justa causa, lá do artigo 477 da CLT, combinado aí com o artigo 7º, inciso 1º, também da Constituição Federal. Ele diz que tem que pagar todos os direitos, tanto ao trabalhador urbano quanto ao trabalhador rural, não é verdade? Temos a outra forma, que é a demissão com justa causa, lá do artigo 482 da CLT, a rescisão indireta, né? Quando o empregado põe o patrão para a rua, está lá no artigo 483 da CLT, e temos também o acordo trabalhista lá no artigo 484-A da CLT. Então, são formas de distrato do vínculo empregatício. E aí vem a pergunta, será que o empregado público também tem essa forma de distrato, já que o acesso à administração pública do empregado público se dá de 2 formas, ou se dá pelo concurso público, ou se dá pelo cargo em comissão, né? Pelo cargo temporário, como prevê o artigo 37, inciso 2º, da Constituição Federal. Então, são 2 formas de acessibilidade, conforme prevê o artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal. Uma forma mais normal por concurso, né? Esse concurso pode ser de 2 formas, concurso de provas ou concurso de provas e títulos, não é verdade? Então, veja que nós temos alguns cargos ou alguns empregos que demandam para acessibilidade, para investidura, para posse, para o provimento, demandam o concurso de provas e títulos, né? Além das provas subjetivas, além das provas objetivas, ainda tem a fase oral, tem a fase de contagem de pontos dos títulos, né? Então, quem tem aí uma pós-graduação reconhecida nos termos do artigo 44, inciso 3º da Lei 9394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Quem escreveu o artigo, escreveu livros, trabalhou no serviço público, tudo isso conta ponto, né? E lá no final, esses pontinhos podem levar aí à aprovação, né? Então, vejam que essa prova de título é exigida aí no artigo 93, por exemplo, inciso 1º da Constituição Federal, para o concurso da magistratura, né? Lá no artigo 134, parágrafo 1º da Constituição Federal, quando fala do defensor público, e vários outros aí, nós temos aí que a exigência, ela se dá quando na acessibilidade ao serviço público, ou seja, a administração pública, se dá por concurso de provas e títulos. Então, o que diz o artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal, é que os cargos, empregos e funções públicas, o que são funções públicas? Na verdade, todo cargo público demanda uma função pública, né? Como eu disse, nós podemos ter aí 100 pessoas ocupando cargos de agentes administrativos, mas cada uma delas vai ter uma função pública diferente, né? Cada uma delas vai fazer uma coisa. Então, a função pública é diferente do cargo público. Então, na verdade, as pessoas têm cargo e têm uma função. E assim como tem empregos,
empregos públicos e tem função.